Olá, seja bem-vindo a mais um VEcast, o podcast do Voltemos ao Evangelho. Meu nome é Vinícius Lima, sou editor online do Voltemos ao Evangelho do Ministério Fiel. Estamos aqui hoje para falar de um assunto muito interessante, que um querido amigo me deu essa ideia, né? Eu devo não somente todas as falas dele nesse podcast, mas até mesmo a ideia foi dele, que é sobre diversas formas de servir a igreja. Não é somente um pastor que serve a igreja e serve de maneira significativa. Há várias frentes que precisam ser ali administradas na igreja, várias frentes de serviço, né? E hoje nós vamos conversar com ele sobre isso. E por que também a ideia é muito bom de chamar ele? Porque ele é diácono, né? Então ele é uma pessoa que está ali para observar as necessidades também físicas da igreja, onde diversas pessoas podem ali auxiliar, né, e podem estar servindo a igreja. E o nosso querido convidado, ele não aparece muito por aqui, que é o Daniel Gardner. Tudo certo, Vini? Seja muito bem-vindo a mais um VEcast, diácono Daniel Gardner. Obrigado, Vini. Que prazer estar aqui com vocês, com você que nos acompanha. Muito obrigado pela oportunidade de participar aqui do podcast. Eu que agradeço. Agradeço pela ideia do podcast. Opa. E pela sua disposição em nos servir. Hoje a gente está sem o nosso cameraman, que é ele. Geralmente eu fico atrás das câmeras, né? Sim, esse estúdio é do Daniel, né? E é dele e do Irley. O Irley está ali atrás das câmeras ainda, né? Mas talvez um dia ele apareça aqui também, vai ter que aparecer. Né? Talvez um dia ele apareça. Se você gravar um episódio que, olha, é necessário, viu, Vini? Gravar um episódio sobre áudio nas igrejas, sim, eu acho que a maioria dos nossos ouvintes, eles sabem do que exatamente. A dificuldade de trabalhar com microfone e som. Eu lembro de um pastor lá nos Estados Unidos que falava assim que a igreja é do Senhor, mas o sistema de som é do diabo. Porque dá tanto microfonia e ainda junto com o Ministério de Louvor ainda, né, cara? Liga esse microfone, liga aquele outro. Ai, cara. Parece que tem tudo pra dar errado, né? Tá certo. O Virley fez até um workshop lá na nossa igreja para ajudar a equipe a pensar em microfones e som. Enfim, é um dos... Já que a gente está falando sobre ser útil na igreja, trabalhar no som é um dos papéis importantes aí da equipe certeza. Da igreja. Então, Daniel, você é um cara que serve a sua igreja e você não é um pastor, né? Como assim, né? Você... É só pastor que serve na igreja ou há outras maneiras de ser significativo no corpo de Cristo? Olha, Vini, muito boa a sua pergunta. E a resposta é: existem muitas e muitas e muitas maneiras de servir na igreja. Muitas maneiras. Eu lembro o Augusto Nicodemos falando sobre o espírito católico romano do evangelicalismo brasileiro. Essa ideia de que o pastor é como se fosse um padre. Uhum. E só o pastor que devia fazer, né, todo o trabalho ministerial na igreja. Mas a verdade é que há muitas, muitas, muitas maneiras de quem está sentado ali ouvindo o sermão ser útil também na igreja. E ser útil, Vini, eu queria aqui sugerir logo de início, ser útil, a gente precisa definir esse termo. Uhum. O que é ser útil? Né, às vezes, ser útil a gente entende como fazendo alguma ação em prol do todo, né? Então, você precisa ajudar pegando em alguma coisa, fazendo algum movimento, alguma ação. Mas, na Bíblia, realmente, você sentado ali no banco da igreja, cantando louvor, orando com a comunidade, participando das reuniões, isso já é ser útil. Sim. Né? Então, você chegando no domingo e participando em conjunto com a congregação, você está encorajando o irmão que está ao seu lado, você está encorajando os seus familiares, sim, que vieram contigo, assim como você também está sendo encorajado. Então, eu não quero aqui de início sugerir que realmente quem não tem um papel definido na igreja, ele não é útil. Sim. Ele é secundário. Não, cara, você sendo membro da sua igreja e sendo fiel à sua igreja, isso já é de grande ajuda contínua se você está... Então, a primeira maneira de ser útil: vá à igreja. É isso. E seja um bom membro de igreja. Seja um bom membro, cultue, não fique no celular durante o culto, isso, não fica indo no banheiro, né? Bebendo água toda hora, né? Saindo da congregação. Tem uns crentes, rapaz, que dá uma sede na hora do culto, né? Então, vamos estabelecer, a primeira maneira de ser útil na igreja é indo à igreja, sendo um bom membro da igreja. Isso, porque se você pensar em...
para o que somos convocados. Cristo nos chama a amar uns aos outros. Sim. Né? Então, isso não é uma função, é o nosso papel como sendo seguidor de Jesus Cristo e membro de uma igreja local, amar uns aos outros. Pronto. A gente poderia terminar o podcast aqui falando, olha, o nosso papel é amar uns aos outros. Agora, pensando em como amar uns aos outros, tem várias maneiras de a gente ser útil e mostrar esse amor. Inclusive, a equipe de som lá na igreja, do áudio e vídeo, é tudo voluntário, né? Eles estão mostrando amor pela igreja, mostrando amor pelos irmãos da igreja, fazendo bom uso do áudio e do vídeo. Então, ou seja, a gente pode considerar aqui muitas maneiras, diversas formas, até o pastor está mostrando seu amor e tudo mais, os diáconos, tem muitas maneiras de mostrar amor pela igreja, mas o principal é que você ame. Eu acho importante destacar isso, viu, Vini? Porque nós estamos lidando com o nosso ouvinte, provavelmente é um jovem, e nós amamos os jovens, apesar de não sermos mais, né, Vini, jovens, nós somos na fase do tiozão. Você tá chegando, cara, você vai casar em 20 quantos dias? Em 20 e poucos dias. Isso, e aí casou, já era, virou tiozão. As crianças da igreja já me chamam de tio Vini. Então, já era. Mas nós amamos vocês jovens que tá ouvindo aqui o podcast, e você também que não é jovem. E eu quero aqui te incentivar a pensar na igreja não só como um lugar onde eu apareço num horário, recebo algum alimento, recebo amor dos irmãos e depois eu vazo. Não pensar na igreja como sendo só isto. De fato, nós vamos para a igreja, nós recebemos, somos amados, somos abençoados, e depois que o culto acaba, a gente vaza para casa. Isso é normal. Entretanto, a igreja é muito mais que isso. A igreja é a assembleia de pessoas, pecadores, que foram perdoados por Jesus Cristo, que estão tentando crescer na imagem de Jesus Cristo, estão tentando e errando muito. Né? A igreja é aquele lugar onde se vê pessoas tentando e errando quase que diariamente, porque essa é a história da vida cristã. O Espírito Santo está nos santificando até a gente chegar lá nos céus, ele vai estar trabalhando nosso orgulho, a nossa arrogância, as nossas feridas, na nossa falta de paciência, amor e bondade. Então, a igreja é isso, é um lugar... o pessoal fala que é hospital para almas, e de fato, não só para almas de pessoas que estão mortas nos seus pecados, precisam conhecer o evangelho, mas também a alma do cristão, que passou a semana toda num contexto hostil ao evangelho, que vai alimentando mais a sua impaciência, seu senso de injustiça, de arrogância, o orgulho e tudo mais. E aí chega domingo, ele precisa ser alimentado pela palavra. Então, a igreja é isso. A nossa sugestão aqui, Vini, é que a igreja apesar de ser isso, é muito mais do que isso. Sim. Né? Ou seja, a igreja ele não é menos que um hospital para a alma, mas ele não é só isso. É uma família ali. A Bíblia vai dizer que Deus deu à igreja vários dons. Deu vários tipos de pessoa à igreja. Ou seja, o dedinho dessa minha mão direita aqui, ele não tem a mesma função do meu braço. Mas ele tem uma função importante. De tal forma que, se eu perder alguns dos meus dedos, eu vou sentir falta. Isso vai dificultar algum dos meus trabalhos. E assim é a ilustração bíblica que nós temos sobre o corpo de Cristo. Cada um fazendo a sua função, o nariz não querendo ser o dedinho da mão e o dedinho da mão não querendo fazer o papel do ouvido, por exemplo. Cada um fazendo o seu papel. Então, na igreja, jovem ou não jovem que nos ouve, na igreja também é assim. Você tem um papel... que esse seu papel de chegar e sentar no banco e louvar a Deus é importante, mas você pode desenvolver esse seu papel de diversas maneiras. Não pensando que a única pessoa que serve à igreja é aquele que recebe talvez algum salário para exercer esse cargo. Talvez o pastor da sua igreja ele recebe uma verba, seja um valor simbólico ou um salário, para exercer esse trabalho pastoral. Amém. Que bom que você tem alguém na igreja que pode trabalhar, talvez, tempo integral, ou talvez ele tenha um trabalho fora também, né?
mas que ele pode se focar nesse trabalho pastoral. Que bom. Mas ainda há muitas outras áreas, e talvez podemos desenvolver então algumas dessas áreas, onde o jovem hoje ele pode mostrar o seu amor aos irmãos, o seu cuidado com os irmãos durante a semana, ou pelo menos de domingo em domingo. Eu acho isso importante, Vini. Primeiro, porque por causa das boas novas e as más novas, né? As más novas é que nós vamos morrer. A vida é curta. Nós estamos aqui nesta terra por um tempo limitado, né? Às vezes, nós temos a impressão que, na verdade, os outros é que morrem e a gente está aqui para sempre. A minha esposa diz que eu sou um tanto pessimista quando eu entro nessa visão da vida. Mas eu digo para ela, não sou pessimista, eu sou realista. A verdade é que nós vamos morrer. O nosso tempo aqui é curto. Portanto, deixar só para depois, depois que eu termino faculdade, depois que eu caso, depois que eu tenho filhos, depois que eu crio um interesse no EBD, depois, com meus 60 anos, eu vou pensar em ser candidato para algum cargo, algum trabalho na igreja, ou levantar a minha mão quando o pessoal está pedindo por voluntários para servir no estacionamento ou no áudio e vídeo. Depois eu vou pensar nessas coisas. Cara, Deus não nos garante o depois. Sim. A sua igreja, se ela tem uma necessidade agora, hoje, pense em suprir essa necessidade hoje. Agora, as boas novas é que Jesus Cristo morreu por nós. E se nós deixarmos esse presente mundo, é para estar ainda mais próximo com Ele. Onde, diz Apocalipse, nós também vamos trabalhar. Sim. O Novo Céus e a Nova Terra, Vini, não sei se vai ter podcast, mas vai ter lugares, meios de a gente servir a comunidade, as pessoas que estão reunidos ali. Estaremos servindo. Exatamente. Então, o que a gente faz nesta terra, na verdade, é só um preview, um trailer do que a gente vai fazer nos céus, no Novo Céus e na Nova Terra. E lá nós vamos fazer sem as limitações com que nós lidamos hoje, né? Então, se é importante nós servirmos a Deus, tanto pelas más notícias quanto pelas boas notícias, quais seriam, então, maneiras de qualquer pessoa, né? Um jovem, uma pessoa de qualquer outra idade, estar servindo a sua igreja quando ele, principalmente, vamos pensar naquela pessoa, Daniel, Bora. que ela não tem aqueles talentos extraordinários, aqueles talentos, aqueles dons que deixam as pessoas em evidência. Como, por exemplo, um pastor tem um dom que o deixa em evidência, né? Ele prega, né? Ele está à frente. O músico, né? Às vezes é em evidência até demais. Podemos fazer um outro episódio sobre isso, né? Mas aí às vezes a pessoa ela acha que só porque ela não tem um dom, um talento que a colocaria em evidência, é sinal de que ela só tem que ficar fazendo o mais importante, mas que não é só isso, que é ficar ali sentada e assistindo o culto. Então, dê uma palavra de encorajamento e também ideias, né? Para que... Ou, às vezes também, nenhum ministério da igreja está falando nada, né? Aparentemente, a gente sabe que só aparentemente, se você for ver, tem muita coisa a ser feita, mas aparentemente ninguém tá falando nada assim. Tá precisando de gente para isso. E aí? Não tem vagas. Como que esse jovem ou essa pessoa agiria? Ok, boa, Vini. Primeiro, a maioria dos dons que Deus dá não são de uso evidente, que nem você falou, de uso público, em destaque. A maioria não são, né? A exceção são aqueles onde a pessoa precisa ir lá na frente, ele está em alguma posição de liderança, e aí ele precisa, então, fazer uso do microfone no domingo de manhã, no culto. Então, se você lida com timidez ou você não se sente apto para uma posição de liderança, fique tranquilo quanto a isso. Porque a maioria dos dons que Deus dá não são... Se você pensar no ambiente familiar, Vini, né, a maioria dos dons que Deus dá para os pais, para o uso no ambiente familiar, também não são de grande destaque, né? O cuidado de preparar um café da manhã, o preparo de pagar um boleto, né? O cuidado de receber ali... Ninguém faz uma live para mostrar que tá pagando boleto. Não, né? é, Vini. Ou seu filho chorando, precisando de um colo, uma atenção, e você e só ele. Ou seja, muitos dos dons que Deus nos dá, de amar, de cuidar, de orar junto,
de mostrar carinho, de alimentar uns aos outros, né? Não são de o mundo todo vendo. Não são. Eu até sugeri aqui, jovens, que as coisas que mais impactam a nossa alma, né, 90% delas são aquelas coisas que não são públicas. São as coisas ordinárias. Né? São as coisas ordinárias. Aquele comentário que aquela irmãzinha falou para você no final do culto, tô orando por você, ou sabe? Ou aquele mensagem no WhatsApp que alguém mandou encorajando. Cara, isso tem um impacto tão grande na nossa vida cristã que o mundo todo não vai ver. Nem vai ficar sabendo. Não ficou gravado e está no YouTube, né? Como são os sermões ou as pregações de domingo. Então, eu quero encorajar o ouvinte nesse sentido. Que a maioria das coisas não são vistas. Agora, se você está pensando, cara, como é que eu posso, então, abençoar a igreja de Jesus Cristo? Já que Jesus Cristo morreu por ela e ama ela e tem um papel para ela, como eu posso servi-la? E uma das maneiras que você pode pensar hoje, agora, de servi-la, é no ministério de encorajamento, que é individual. Pense primeiro no nível individual. O ministério de encorajamento é algo que anda eu não sei aqui me expressar, anda em falta. Né? É muita gente que está com a nossa tendência é exigir dos outros ao invés de investir nos outros. Essa é a nossa tendência. Eu tenho essa tendência pecaminosa, você também, e o nosso ouvinte com certeza lida com isso na vida dele também. Então, o encorajamento, eu gosto da definição de encorajar, que é emprestar coragem. Você fala, vai lá, né? Quando você está torcendo para o seu time de futebol, chuta pra... Você está tentando falar para a pessoa, você consegue, vai, só faz, vai dar certo. Você está emprestando coragem para ela, né? Encorajamento é isso. É você falar, meu irmão, Deus te abençoe. Cara, eu fiquei sabendo que você está lidando com tal situação na sua vida, só queria que você soubesse que eu estou orando por você. Talvez você não me vê orando, mas eu aqui de casa eu estou orando por você. Cara, quando você começa a pensar como posso encorajar os irmãos da minha igreja no nível individual, vai abrir um leque de oportunidades para você, meu irmão, porque a igreja ela precisa disso. O ser humano ele cansa muito fácil. E o cristão não é diferente. Nós ficamos cansados. Aí você recebeu uma mensagem no WhatsApp de algum jovem da sua igreja dizendo: só queria que você soubesse que eu admiro você e eu estou orando pela sua vida. Veja, Vini, muitas vezes nós falamos sobre interação na igreja como aquele jovem de 18 anos que vai encorajar outro jovem de 18 anos. O que eu estou sugerindo aqui é que o encorajamento ele funciona em outros níveis. É o jovem encorajar o viúvo. E o viúvo encorajar o pai, o recém-casado. Sim. O recém-casado encorajar o recém-convertido. O recém-convertido encorajar a pessoa que está 30 anos na igreja. Sim. Na igreja, nós não precisamos limitar a nossa interação por categorias ou Isso é um idades. desafio, né, Dani? Não é um desafio? Porque eu não sei de onde começou isso, de ficar dividindo ministérios da igreja por idade, por faixa etária, né? E hoje eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade de ter relacionamentos na igreja com todas as faixas etárias, né? Então parece que as crianças só falam entre elas, os adolescentes só falam entre eles. Às vezes tem aquela divisão de jovens e adolescentes, né? E os idosos parece que só conversam entre eles, né? E eles gostariam muito de conversar com os mais jovens, às vezes talvez seja mais uma resistência, né? E então a gente precisava quebrar essas barreiras, porque o corpo de Cristo é exatamente isso. São barreiras, né? Pensa na principal barreira que a igreja quebrou: judeus e gentios. E a barreira maior que essa? Né? Esse é o mistério, né? Judeus e gentios como um só homem, né? Um só corpo. E aí, às vezes, a gente começa a criar barreiras até mesmo sociais dentro da igreja, né? Sim. E o que ajuda a derrubar essas barreiras é saber o que temos em comum. Exatamente. Porque você não simplesmente derruba a barreira para derrubá-la. Não gostei, vou derrubá-la. Você derruba ela por causa de uma motivação, para construir outra coisa no seu devido... Você derruba a barreira para construir uma ponte. Isso. Aí quando você entende de que, cara, aquele viúvo de 80 anos na minha igreja, ele
tem o mesmo Salvador que eu tenho, o mesmo Espírito Santo que está trabalhando no meu coração, está trabalhando no coração dele, nós juntos vamos sentar à mesa na presença de Deus no novos céus e nova terra. Quando você tem essa visão, isso te ajuda a vê-lo não como um viúvo de 80 anos, mas meu irmão em Cristo. Né? Nós somos da mesma família. E talvez seja importante trabalhar isso nos nossos corações. Como é que você enxerga as pessoas que estão ao seu redor? Você enxerga elas simplesmente como membros da mesma igreja? Ah, você topou frequentar essa igreja e eu topei também. É isso que nós temos em comum. Cara, se é só isso que você tem em comum, então você tem a mesma familiaridade. Familiaridade. Olha essa palavra chique, cara. Um dia eu vou poder falar assim, Vini. Que você tem num restaurante. Quando você está no mesmo restaurante que outra pessoa que está sentada lá na mesa ali, ou seja, vocês dois optaram por almoçar no mesmo local, no mesmo horário, no mesmo dia. O que você tem em comum com aquela pessoa? Só o alimento. E o que nós somos chamados a ter na congregação da igreja não é só estar no mesmo lugar, no mesmo momento, recebendo o mesmo alimento. É ter uma vida em comum, ter um Salvador em comum, enxergar o outro como meu irmãozinho, minha irmã em Cristo, e entender que eu sou irmão, eu estou à disposição dos meus irmãos e a minha irmã na igreja também. Talvez esse seja Sim. algo que nos ajude. Sim. Então, uma maneira então, que a gente pode entender de servir a igreja seria o ministério do encorajamento. Amém. Sem precisamente ele estar em alguma assembleia e votar para ter o ministério do encorajamento. Isso. O Espírito Santo trabalha em você, Vini. Você já é capaz de encorajar o outro. Todo mundo já está nesse ministério já sem ter votado, sem ter se disposto. Isso. Né? E principalmente entender que esse ministério do encorajamento ele não é dividido por faixas etárias ou por gostos ou por questões sociais. Tente encorajar a todos, né? Sim. E o jovem ser proativo em relação a se aproximar de outros membros da igreja que aparentemente ele não tenha nada em comum e já vimos que tem, que é Jesus Cristo. Amém. Né? Então, a coisa principal já tem em comum. Exatamente. E a gente percebe o quanto as escrituras nos encorajam, né? Em Provérbios, né? O quanto é importante nós estarmos com os sábios, né? Do jovem estar se aproximando e ouvindo os mais velhos, né? Então, é uma palavra de encorajamento até aos mais velhos também serem proativos nesse sentido, né? De se aproximar dos mais novos, né? Porque pensa bem, você que é jovem, você que é adolescente, né? Olha aqui para mim. Você já fica na escola com um monte de gente da sua idade, né? Os seus irmãos, se você tiver irmãos, eles tudo têm idade parecida com você também, né? Aí você tem aquele grupo seus de amigos. Como é que você vai crescer? Né? Aí chega na igreja, ele só quer andar com gente da idade dele, só quer conversar com gente da idade dele. Ele fica muito mais animado para ir no culto de jovens do que no culto solene de domingo, né? Você não vai conseguir crescer se você não andar com pessoas mais maduras. Não vai, né? E você vai crescer muito, principalmente se você se dispor a não somente andar com elas, mas também a servi-las e encorajá-las. Servi-las com amor, com paciência, não procurando, se você está começando agora a pensar, cara, como é que eu posso servir no ministério de encorajamento na minha igreja? Você não precisa começar necessariamente por grandes trabalhos. Né? Já sei, vou preparar um jantar para aquela família que está, né, tem um recém-nascido na casa deles, eu vou fazer uma coisa grandiosa. Cara, não procura necessariamente de bate-pronto coisas grandiosas, né? Se Deus te der oportunidades, que Deus te use nesse sentido. Sim. A gente tem programado pro Veia, não sei se esse artigo vai sair antes ou depois desse episódio aqui, um artigo exatamente sobre encorajamento. Eu esqueci o nome do artigo, porque é tantos artigos que eu tenho que ler e programar, e é uma benção isso. Deixa-me te encorajar então, Vini. Você tem muito trabalho, você tem muitos afazeres, Marta. Mas a coisa principal de servir a Igreja de Cristo, eu sou encorajado pela sua disposição de encorajar a Igreja de Cristo, através de meios virtuais no blog Voltemos ao Evangelho. Deus te abençoe, Vini. Continue, não desanime. Amém. Esse trabalho que você faz é um trabalho importante que está produzindo frutos não só aqui no nosso país, mas ao redor do mundo.
Amém. Obrigado pelo Tá vendo, encorajamento. gente? Isso aí foi um exemplo. Isso aí foi o quê? 20 segundos? É uma maneira de você encorajar o seu irmão em Cristo. Sim. Tá aí. De bate pronto um exemplo. Sim. Você pode fazer isso na sua igreja com pais, com avós, com crianças. Caramba, velho. Você fala para uma criança de 6, 7 anos que a mãe já tem aquele... O meu filho vai fazer bagunça durante o culto, vai atrapalhar as pessoas. Se você olhar para a criança depois do culto e falar, que bom que você está aqui. Que legal que você está aqui na igreja. Sabe, que legal que você pintou isso aqui. Ou eu ouvi você cantando alguma música, alguma coisa assim. Carlos, isso aí encoraja não só a criança de ele sentir... Eu estou aceito aqui no meio de gente grande, mas isso deixa o coração da mãe mais aliviada também. Sim. Mais aliviado também. Então, há diversas maneiras de você sair do silêncio para o encorajamento. Sim. E parece que a gente só quer falar da criança quando ela faz alguma coisa errada, né? Pronto, não é? Para falar... E o ser humano é assim. Para reclamar, a gente faz com muita mais Foi o que você disposição. falou no começo, né? Para cobrar os outros, a gente tem muito mais disposição. Sim, né? somos a geração Netflix. Exatamente. Eu quero assistir, eu quero a internet agora. Se alguma coisa acontecer e eu tô sem sinal no meu celular, eu vou xingar muito no Twitter quando volta o sinal. Né? Mas usar aquela tecnologia para encorajar, para tomar disposição, aí a gente é muito lento para tomar isso. E nesse artigo que eu comentei, o autor, que eu também não me lembro o nome, ele fala assim, encoraje muito porque é muito difícil, praticamente impossível, você ser encorajador de maneira desnecessária ou de maneira excessiva. Dificilmente você vai ser uma pessoa que encoraje demais as pessoas. Tipo, nossa, que chato. Lá vem você aquele passa dos limites, de tanto que Imagina. você... Né? Então, é exatamente pela nossa tendência contrária a sermos mais negativos, a sermos mais cobradores, né? Então, encoraje pra caramba. Mas, Boa. E aí, Dani, outra forma de servir a igreja? Tem algumas necessidades que são da vida prática da igreja, né? Então, a gente falou que servir a igreja não é só ficar carregando banco ou cadeira de um lado para o outro, mas pode incluir isso. Sim. Né? Pode ser que a sua igreja está precisando de algumas pessoas para trabalhar a parte mais braçal. E como isso é importante. Eu sei que na nossa igreja, eu vejo isso todo domingo. Se chegar alguns visitantes e faltar lugar para sentar, alguém tem que ir lá e pegar as cadeiras brancas de plástico que a gente tem, de reserva, e colocá-las ali no templo, no auditório. Alguém tem que fazer isso. Alguém. Quem é esse alguém? E por que esse alguém não pode ser você? Né? Às vezes a gente sempre pensa que alguém vai fazer, como se esse alguém tem um chamado para fazer isso. Na verdade, esse alguém, geralmente, não sempre, às vezes tem alguém separado para isso, mas geralmente esse alguém é simplesmente alguém que desenvolveu o olhar para necessidades. Ou seja, durante o culto, ele está olhando ao seu redor o que precisa, o que é necessário para que aquele ambiente seja confortável para todos. Geralmente, esse alguém desenvolveu esse olhar. Não nasceu com esse olhar. Ele desenvolveu isso. Deus usou, talvez, coisas na vida dele, talvez a experiência cristã dele, para desenvolver isso na vida dele. Se você chega na igreja, você só olha para frente o culto todo, e depois do culto você só vê a saída da igreja, pode ser o caso de que você precisa desenvolver esse olhar periférico, que a gente fala, o que está acontecendo ao seu redor. Quais são as necessidades ao seu redor. Como é chato, cara, quando alguém chega na igreja, chega um pouco atrasado e quer sentar ali no banco ou na fila de cadeiras e ela precisa passar na frente de algumas pessoas para sentar ali no seu lugar. Como é chato quando aquelas pessoas que estão ali nem vê a pessoa chegando, nem cede lugar para ela entrar e sentar naquelas cadeiras, naquele espaço. O visitante precisa chegar, o membro e falar, com licença, posso sentar ali? A pessoa, putz, velho, sai tudo chateado. Olha como isso é um exemplo de uma pessoa que, tudo bem, está na igreja, está servindo ao Senhor, amém, continua, mas não tem aquela visão do que está acontecendo ao seu redor, que a Marta tinha. Ela trabalhando, né? Quando Jesus chama a atenção de
de Marta, ele não está dizendo, olha, você não devia estar fazendo muitas coisas. Ele chama a atenção dela porque ela esqueceu do principal. Sim. Mas realmente, num grupo, tem muitas coisas para fazer. Então, nós devemos desenvolver, além do principal, um olhar do que está acontecendo ao nosso redor. Os diáconos, só puxando um pouquinho puxando o assunto para algo que eu estou vivenciando na minha igreja, o diácono é uma palavra que quer dizer servo, né? Sim. O diácono é alguém que é separado para a igreja para servir, mas não no sentido de ensino. Então, o diácono, ele não precisa necessariamente preparar esboços e pregação e tudo mais. Ele vai cuidar da vida da igreja. Mas, Vini, uma coisa interessante sobre o diácono é que ele lida com almas. Sim. Ele precisa desenvolver um certo toque pastoral. Sim. Porque ele está lidando... Nas Escrituras, os primeiros diáconos foram separados pela igreja justamente para cuidar das viúvas e dos órfãos. Que naquela época, cara, ser viúva e ser órfão é uma das piores coisas do mundo. Você não tinha nenhum base de apoio, nenhum cuidado. Sim. Não tinha um projeto social do governo para ajudar, né, viúva. Você estava totalmente à mercê da sociedade ali. E aí as pessoas que estavam, os pregadores, os pastores, eles entendiam que o foco deles devia ser na pregação e oração. Então a igreja separa homens para cuidar dessas pessoas que estavam sofrendo na igreja. Olha só. Sim. O diácono cuida de gente que está sofrendo. Olha o tacto que o diácono precisa desenvolver, esse jeito dele lidar com almas. Então, é um papel muito importante. Sim. E ele precisava ser cheio do Espírito Santo para isso. Olha isso. Então, diácono não é menos espiritual que o pastor. Sim, exatamente. Tipo, você... Pois é, cara, você é menos espiritual, então você não é digno de ser pastor. Então, você vai ter que aceitar aqui o segundo lugar. Inclusive, algumas tradições, né? E não vou falar o nome para não ser ofensivo, coloca alguns degrauzinhos pro cara ser pastor e uma delas ele é diácono primeiro. Cara, isso não faz o menor sentido, né? O cara pode ser de passar de um dia para diácono para pastor, sim, né? Não tem problema. O que a gente desconfia que acontecerá com você, Daniel, mas ele pode também em algum momento da vida entender que ele não precisa mais ser pastor e pode ser diácono também, não tem nenhum demérito, não são cargos que trabalham com uma diferença de valor entre eles, né? E ambos precisam ser piedosos e espirituais porque eles estão tratando com, como você disse, com almas, né? Você destacou bem, Vini. Ser diácono, assim como qualquer função na igreja, não é só mais um passo para chegar num algo principal e glorioso. Não, cara, é ser útil, é mostrar amor. E se Deus te deu uma oportunidade para limpar banheiros, então faça como uma expressão do seu amor ao povo de Deus. E uma expressão de amor àquele que salva o povo de Deus. A igreja não é uma empresa que você vai olhar para ela e vai olhar para o organograma e pensar na melhor maneira de eu seguir crescendo dentro dela. Isso. Né? Não faz o menor sentido, né? Nem existe esse organograma. Cara, Jesus fala que aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos, né? Então, o líder na igreja, ele é um servo. Né? Ele está, na verdade, abaixo, né, das pessoas. O servo, quando a gente pensa em servo, no linguajar bíblico, né, usa até a palavra doulos, né? De escravo. Né? Nós somos servos de Jesus Cristo, né? Então não é igual uma empresa e o ministério pastoral não é o ápice da espiritualidade e da funcionalidade na igreja. É uma coisa muito boa e muito nobre, não vamos aqui também banalizar, é um ministério que realmente... Mas não é para todo mundo e tá tudo bem, né? E tá tudo bem, não precisa ficar em crise. Quando que eu serei significativo na igreja? Quando eu for pastor? Quando eu for missionário? Não, você pode ser hoje. Olha quanta coisa que tem para fazer na igreja. É isso. O corpo de Cristo é formado por pessoas com diferentes dons, diferentes chamados, diferentes... E os nossos dons, às vezes, mudam com o tempo. Então, o jovem que está lidando ali, por exemplo, no áudio e vídeo, eventualmente a tecnologia vai ficar tão avançada que é melhor ele realmente delegar para outra pessoa. Ele fala, cara, isso aqui já deu. Né? Eu ajudei a iniciar esse projeto aqui na igreja, ou eu ajudei a esse projeto caminhar, mas daqui 2, 3 anos, eu acho que
outra pessoa servindo na minha função, eu acho melhor. E tudo bem, que nem você falou. Só porque você está numa função hoje, não quer dizer que você vai fazer para o resto da sua vida. É possível que você faça. Sim, Mas também. realmente, a gente estava falando antes da gravação aqui sobre discipulado, que é ajudar outras pessoas a seguir a Jesus Cristo. E isso faz parte, né, Vini? Se você está numa função, você não abraçar essa função como é minha. Se entrar outra pessoa aqui que quer ajudar a limpar banheiros, que quer ajudar a carregar bancos. Não. É assim que eu sirvo a igreja. Não, nosso papel devia ser ajudar outras pessoas a servir naquela mesma função. Sim. O plantador, eu lembro um comentário, não vou lembrar o nome dele, mas ele falou que o papel do missionário é ficar sem emprego. Ele vai para um lugar, ajuda a começar um trabalho, aquele trabalho começa, já tem um pastor e pronto, o missionário ali não tem mais função. E aí ele vai para outro lugar. Era interessante essa ideia de não só o missionário, mas querendo ou não, na vida da igreja, eu entendo que esse princípio se aplica também. O nosso papel devia ser, eventualmente, ficar inúteis. Sim. Né? O projeto deu tão certo, tem tantas pessoas envolvidas, já tem, eventualmente, talvez uma escala, que eu posso sair fora em alguns domingos e deixar as outras pessoas servirem. Não tem nada de errado com Sim, exatamente. com Porque isso. você é servo. Né? Não é o seu emprego da qual a sua vida depende. Né? E até mesmo se fosse, não teria problema nenhum. Né? Deus é um Deus de providência. Né? E se em algum momento você não for mais útil na empresa, Deus vai te providenciar outros caminhos. Né? Mas ainda mais na igreja, que é um trabalho voluntário. Né? Então eu percebo que, de fato, acho que antes da pessoa se servir e se dispor a servir, ela precisa cuidar do seu coração. Claro que nós nunca teremos o coração perfeito para servir a Deus, mas de não ser essa pessoa centralizadora, né? Sim, Que, de sim. certa forma, utiliza o serviço da igreja para adquirir uma proeminência, né? Um bom nome, né? E ser ali sempre elogiada ao ponto dela não querer repartir aquele serviço com ninguém, né? Sirva a Deus com humildade, Sim. né? Com tranquilidade, entendendo que em algum momento pode ser que você mesmo perceba que a outra pessoa é melhor a fazer aquele serviço do que você e não tem tá tudo bem, né? Sim. Isso é sinal que você foi bom até no que você fez, que você conseguiu preparar o terreno para outras pessoas servirem naquele ministério ou até mesmo treinou outra pessoa para servir tão bem naquele ministério. Na minha carreira de igreja, na minha vida de igreja, eu servi por muitos anos na música. Por muitos anos na música, desde da minha adolescência, né? Talvez eu tenha servido por mais de 10 anos, né? Talvez quem trabalha há 30, 40 anos, acho que 10 anos é pouco, mas na minha pouca vida, 10 anos foi muito tempo. E chegou um momento, né, principalmente o momento da igreja onde eu estava, que eu percebi que eu não precisava mais. Entendeu? E não veria... Eu gostava de fazer, até hoje eu gosto, se me chamar, né, para tocar, para cantar, e eu ver que serei útil, eu irei. Né? E na minha igreja eu falo para a equipe de louvor assim, eu sou um coringa. Entendeu? Então, se der dor de barriga em alguém... Chama o Vini. Me chama que eu vou. Eu toco ali o violão, posso ali cantar um pouco, né, e tudo mais. Não vou estragar o negócio. Mas eu percebi que existiam pessoas muito mais dedicadas... Isso. Com muito mais capacidade do que eu, e que haviam outras coisas na igreja que precisavam ser feitas e que Deus tinha me dado dons para aquilo lá também. Mas não, tem gente que às vezes ela não quer largar o osso, né? Ela quer, não, o cargo do violão é meu, né? O cargo do dirigente de louvor é meu. Não, a gente não pode ter esse espírito. A gente é assim até na igreja, nos bancos, lugar para sentar. Eu sempre sento naquela cadeira, ali na terceira fila. Aí eu chego num domingo e tem um bendito irmão sentado no meu... Como a gente começa a tomar... A gente é possessivo? Isso. Seria essa a palavra, né? Como a gente... E isso é um erro nosso, cara. Porque a gente está perdendo o olhar para o outro e olhando para o nosso próprio umbigo. Não é uma postura de serviço, né? Não é uma postura de serviço. Porque se nós somos servos e é o mestre que dá e tira, bendito seja o nome do Senhor, disse Jó, ele que dá e tira. Deus vai nos dar certas oportunidades, eventualmente ele vai tirar certas oportunidades também. Ele vai abrir portas e fechar portas. Ele vai nos tirar de um departamento onde a gente se sente muito confortável
e possivelmente colocar-nos num departamento da igreja onde a gente não sente tanto conforto ou facilidade de trabalho. Sim. Se nós somos servos, a gente só está feliz de poder servir. Sim. Que bom que eu estou aqui nessa turma, né? A disposição é servir de alguma maneira. Sim. Mas a partir do momento que a gente acha que a gente é o mestre, sim, que a gente sabe melhor onde eu sirvo e não sirvo, aí começa a ficar ruim. Sim, com certeza. Outra coisa também que me veio à mente, Dani, foi um pouco dessa cultura de vocação do mundo, né? De habilidades, de skills, né? Que a gente acabou trazendo para a igreja. E eu já tive que aconselhar jovens em crise porque ele não sabia qual era o dom dele. Eu não sei qual é o meu dom. Aí, enquanto ele não sabe qual é o dom dele, ele não faz nada. Sim, sim. Porque parece que ele tem medo de repente estar fazendo algo ao qual Deus não o chamou. Por favor, diácono Daniel Gardner. Você já viu isso? Eu já vi. Eu já vivi isso. Isso aí, você está descrevendo Daniel Gardner, cara. Olha que profético. Sim, sim. Dá uma palavra de encorajamento a esse jovem que optou pela estagnação ao não saber as suas soft e hard skills espirituais. Olha só, duas coisas. Uma é uma experiência pessoal e depois a implicação dela. Eu estou na escala lá na minha igreja, eu estou na escala do PowerPoint, né? Ou seja, eu ajudo a passar, durante o louvor, passar os slides lá do PowerPoint. A pior pessoa para passar slides na minha igreja sou eu. Cara, sabe quando o pessoal tá cantando e de repente não muda a letra e todo mundo olha para trás? É quando eu tô no slide, cara. Eu queria dizer aqui que eu faço aquele trabalho com muita excelência. Mas, cara, eu tô olhando uma coisa aqui ou ali, opa, cara, preciso mudar aqui. Aí todo mundo fala, pô, Daniel... Mas, pô, eu tô na escala por quê? Porque eu quero ajudar alguém que estaria na escala a poder sentar lá na igreja e participar do culto, em vez de estar, né, E graças a Deus, o Mateus e outros servos que trabalham ali no áudio e vídeo, eles me dão apoio também. E eu acho que eu estou melhorando, eu acho que eu vou melhorar nisso aí. Mas, ou seja, eu sou numa função onde realmente, assim, o meu dom, até... aos outros fica um pouco óbvio que Daniel não leva tanto jeito, né? Tem uma irmãzinha que deve ter uns 12, 13 anos lá na igreja, que faz muito bem esse papel de mudar os slides. Caramba, ela é excelente. Ela é excelente. Mas eu não quero que ela fique lá todo domingo mudando os slides, né? Então a gente entra na escala, às vezes, para servir quem está na escala. Para dar folga para alguém. Isso, exatamente. Ou seja, na vida, jovem, você vai ter que fazer coisas para os quais você não se sente necessariamente apto. A vida não é só a vida da igreja, mas na vida é assim. No trabalho é assim. Na família é assim. Sim. Se você casar e Deus te permitir ter um casamento, uma família, vai ter coisas naquela família que vai depender de você e você não vai se sentir apto. Você vai até precisar pedir conselhos ou orações de outras pessoas. A vida é assim, cara. Ou você não se sentirá apto, ou você não vai gostar de fazer. Ou você não vai gostar. Eu tenho que fazer. Né? Mas alguém tem que fazer tem que tomar essa iniciativa. E agora, o segundo item, que é o princípio em si. Geralmente, o que vem primeiro é a oportunidade. E ao servir essa oportunidade, você descobre o seu dom. Geralmente é assim. Nem sempre, mas geralmente. Né? Ou seja, o cara vê uma necessidade de, tipo, as músicas na igreja, as folhas são muito soltas, então eu vou criar aqui uma apostila para ajudar a igreja a ter uma coisa mais organizada. Aí, conforme ele vê essa necessidade, começa a suprir essa necessidade, pronto. Daqui a pouco, ele é o cara das apostilas da igreja. O pessoal vai procurar ele. Você pode pôr uma espiral? Você pode... Entende? Ou seja, conforme ele viu uma necessidade, tentou suprir aquela necessidade, sabendo que, cara, isso não vai ser o melhor trampo do mundo, mas eu quero servir, eu quero ajudar essa necessidade. Conforme ele fez isso, ele foi descobrindo que, cara, não é que eu levo jeito para isso. Quantas histórias a gente tem na carreira comercial disso? De um cara que fez pós em não sei o que lá, engenharia,
E aí, uma das minhas histórias favoritas disso é o Mr. Bean, aquele comediante. Sim. Nós somos tiozão, então a gente conhece, A né? gente conhece. O Mr. Bean, cara, ele estava no último ano de engenharia. E quando ele viu alguém fazendo alguma coisa de teatro, ele falou, quer saber? Eu vou só tentar aquilo ali. Pronto. Ele tentou, levou tanto jeito que foi isso que ele fez pro resto da vida dele. Ou seja, quer dizer que jogou fora todo aquele investimento que ele fez para ser engenheiro? Não. Mas é que ele descobriu uma outra oportunidade, tentou fazer e aquilo acabou desenvolvendo num outro ramo, mostrando outros dons. Na vida cristã, na igreja, não é diferente. Não procure o dom em você. Procure a necessidade que precisa ser suprida. E pode ser, enquanto você está suprindo a necessidade, você se depara que, olha, o Espírito Santo realmente me preparou para tal. Pode ser que você descobre que também não. Pode ser que, olha, Deus não me deu o jeito, assim, de trabalhar com fluidez esses slides, essa projeção. Mas pode ser que é isso que Deus precisa para aquele exato momento. Alguém que não leva muito jeito, mas para ajudar a tarefa, o papel. Então, mais uma vez, voltando. Procure necessidades na sua igreja. Não espere alguém falar lá na frente, precisamos de voluntários para limpar os banheiros, para você levantar a mão. Vai você no banheiro da sua igreja. Como está as lixeiras? A lixeira? Está cheio? Quem é que vai esvaziar isso aí? Pergunte. Ou você mesmo esvazie. Tome essa iniciativa. Procure lugares onde pode ter mais fluidez, pode fluir melhor, pode atender às necessidades da sua igreja. Procure, você tome essa iniciativa, ao invés de estar sempre esperando alguém tomar a iniciativa de pedir por voluntários. Caramba, cá entre nós, Vini. Nós e os ouvintes, né? Se você esperar que toda necessidade seja falado lá no microfone, lá na frente, o pessoal não vai parar de falar lá na frente. Né? Vai ser um domingo só de gente levantando, subindo no microfone e falando nós precisamos de voluntários aqui, ali, sabe? Entendeu? Então não espera que a necessidade seja comunicada. Procure você. Tome você a iniciativa para servir em qualquer área. Sim, e esse negócio também de ficar querendo descobrir o dom antes de fazer alguma coisa, é uma coisa muito autocentrada também, né, Dani? É como se o negócio tivesse mais a ver com você do que com a igreja. Jovem, não tem a ver com você. Não tem a ver com a sua carreira eclesiástica, né? Não tem a ver com descobrir, né, o que eu preciso fazer para... Não é sobre você. Nem o ministério pastoral é sobre o pastor, é sobre Cristo. É sobre a glória de Deus, é sobre vidas sendo abençoadas e edificadas, né? Então, procure, como o Daniel falou, oportunidades, as necessidades da igreja, né? E com o tempo você vai descobrir qual é o seu dom e talvez você não descubra, né? Mas você teve uma vida toda significativa porque você sempre esteve pronto a servir. Amém, amém, amém. Vini, você vai casar daqui a algumas semanas. Como é que você sabe que você leva jeito sendo marido? Você nunca foi marido. É a mesma coisa, cara. Você vai casar e você vai descobrir como Deus vai te abençoar sendo marido. Ou seja, algumas coisas é só quando a gente toma o passo. Sim. A gente não pode esperar estar lá para saber tudo que envolve. Não, tu vai ter que tomar passos, compromissos. Sim. Aí você vai descobrindo. A vida é assim, cara. E a vida cristã na igreja, na Assembleia, não é diferente. Obrigado pelo encorajamento. Deixa eu ver isso aí. É isso aí, cara. E a melhor maneira, né, de você descobrir as coisas, né? E de você se aperfeiçoar nas coisas também. Que a gente gostaria de ter a experiência de curso. Curso preparatório. Onde vai te preparando. Aí, beleza, peguei o diploma, né, o certificado, conclusão. Agora posso exercer a função. Ou seja, quando você vai para dentista, você não quer que a dentista esteja descobrindo o dom dela. Né? Você espera que ela já tenha alguma experiência. Que ela estudou. Só para fazer um canal no seu exatamente. dente. Imagina a cirurgia. Ó, só eu vou cortando aqui. Então, tem algumas funções, alguns papéis, onde realmente, cara, a pessoa tem que ter algum preparo anterior para isso. Mas a gente está falando aqui de chão de igreja. Sim. E as necessidades na igreja, você não precisa fazer um mestrado em teologia para ajudar a equipe de som.
para ajudar na limpeza da igreja, para trazer um copo de água para alguém que entende, para ser, você não precisa. Sim. Né? E você também não precisa achar que muitas das vezes a sua formação acadêmica, né, profissional, pode ser utilizada dentro da igreja, mas às vezes não. Às vezes por exemplo, na minha igreja nós temos um casal, né, onde o marido, esse irmão, ele é uma pessoa muito capacitada academicamente, profissionalmente, muito capacitada, com um cargo muito bom numa grande empresa, né, e eu não vou dar outras pistas para ninguém saber quem que é, e que ele teria tudo para ser ali o chefe dos diáconos, ou até mesmo pastor. O trabalho dele é ir com a esposa dele, quando ninguém está vendo, e limpar a igreja, e limpar o banheiro. E olha só, cara. Entendeu? Ele vai lá, e um dia eu estava lá, num dia dessa, e eu vi lá o nosso querido irmão, lá passando um pano, tirando sujeira da mesa onde a gente faz o nosso café da manhã lá, e limpando o banheiro que eu vou usar depois. E ele é uma pessoa, né, extremamente formada, né, e de situação financeira. Então, às vezes, pode ser que você vai utilizar a sua formação, mas às vezes não. Às vezes Deus quer que exatamente na igreja, né, você seja menos. E nesse seu ser menos é que você será significativo na vida das pessoas. Você não vai aparecer tanto, mas você vai abençoar muito, muito as vidas das pessoas. E talvez você encontre até mais satisfação naquilo do que no seu emprego, no seu trabalho, né? Quando Jesus Cristo lavou os pés dos seus discípulos, ali era literalmente o Deus Criador. Rei dos reis. Deus eterno, príncipe da paz, pai da eternidade. Aquele que criou o pé, Sim. criou o pó, criou a água e é ele que está lavando o pé dos seus discípulos. Sim. Cara, se o nosso Salvador fez isso, quem somos nós dizer, não, né? Deixa o outro irmãozinho fazer que isso aí não cabe a mim. Sim. Meu irmão, é por isso que se nós temos em comum o Salvador Jesus Cristo, isso devia animar-nos a dizer, cara, se Cristo lavou os meus pés, morreu na cruz para salvar a minha alma miserável, então, puxa vida, o mínimo que eu posso fazer é estar à disposição a essa congregação de pessoas que estão juntos querendo caminhar com Jesus Cristo, nosso Senhor. Com toda certeza, Dani. Tamo junto nessa vida. Tamo junto. Vamos encerrar porque acabamos bem. Então Boa, bora. Vamos encerrar por aqui. Já deu bastante tempo, já deu 1 hora que a gente tá mesmo, aqui, cara? já. Olha só, tempo voa. Tempo voa, mas Dani, muito obrigado, né? Mas antes da gente encerrar, dá uma palavra final de encorajamento. Boa, né? boa. Aos que estão aí caçando os seus dons. Beleza. Jovem, você é muito útil na igreja. O fato de que você canta, o fato de que você está na igreja, você está procurando ser fiel ao seu mestre e rei, isso encoraja a igreja toda. Então, Deus te abençoe. Você que está pensando, talvez você está um pouco confuso. Onde seria melhor eu servir a minha igreja? Mas que confusão boa é essa? Porque tem pessoas que nunca parem para fazer essas perguntas que vocês estão fazendo. Nunca parem para perguntar, cara, como eu posso ser útil aqui? Você está fazendo essa pergunta. Então, Deus te abençoe. E Deus vai suprir essa sua necessidade com as necessidades da sua igreja. A igreja é formada por pessoas, almas, gente que peca, gente que é fraco na fé, gente que às vezes tem feridas. A igreja é formada de pessoas assim. Então, tem muitas oportunidades, muitos meios de você servir na sua igreja. Eu e o Vini comentamos alguns deles, o Ministério de Encorajamento, o Ministério de Apoio, e ainda funções separadas como diácono ou alguém que ensina na igreja. São algumas das maneiras que você pode servir na sua igreja. Mas comece hoje. Pegue o seu celular, olhe no grupo do WhatsApp da sua igreja. Eu imagino que você faz parte ali de um grupo da sua igreja, ou pelo menos dos jovens. Procure um nome a uma pessoa com quem você não tem muito em comum. E mande uma mensagem para aquela pessoa, dizendo uma coisa bem curta. Não precisa pregar um sermão para ela, tá? Compartilhando uma palavra, um versículo,
ou só uma palavra de encorajamento, dizendo, cara, eu estou tirando os próximos 5 minutos para chegar na presença do nosso Deus, eu vou orar e eu queria orar por você. Você tem algum pedido específico que eu possa orar nesses próximos 15 minutos? Né? Só manda aí, porque eu estou falando com o nosso pai, que nós temos em comum, e eu queria falar sobre você. Cara, só isso, pronto, você já começou a sua semana, você não precisa nem esperar domingo, você já começou a encorajar ali alguém com quem você não tem muito assunto. E isso é normal na igreja. Na igreja, tem pessoas com quem nós não temos muito em comum. Né? Eu não consigo sentar com uma criança de 4 anos e trocar uma ideia por horas e horas e horas. E tudo bem. Né? Quando eu ficar com ainda mais idade, é capaz que eu vou falar, cara, eu não consigo, para mim é difícil sentar com esses jovenzinhos aí de 35 anos e trocar uma ideia por horas e horas. Tudo bem. Eu não estou dizendo que você tem que ter um senso ali de ter muito em comum, uma troca de experiências incríveis. Às vezes não é assim. Mas o encorajamento é o Espírito Santo que vivifica. E o Espírito Santo é que pode usar você como vaso de barro para encorajar os seus irmãos dentro do contexto de uma igreja que está procurando servir a Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Daniel, mais uma vez, diácono Daniel Gardner. Tamo junto, Vini. Muitíssimo obrigado pelo seu encorajamento a nós todos aqui, pelos seus encorajamentos a mim também nessa conversa. Que Deus continue abençoando a sua vida e o seu diaconato. Amém. Família, obrigado, Vini. Ministério. Obrigado mesmo, cara. Meu querido ouvinte, meu querido espectador, muito obrigado por ter nos assistido até aqui, por ter nos acompanhado. Esperamos que você tenha sido encorajado aqui por tudo que nós conversamos nesta conversa e possa servir mais e melhor a sua igreja, independente do cargo, da função, né? E até mesmo do descobrimento dos seus dons. Entenda uma coisa, você foi chamado para servir. Você foi chamado para ser a imagem e semelhança de Deus, né? Essa é a vocação do crente, ser a imagem de Cristo, Jesus, e foi chamado para servir, né, no seu reino. Então, foque no principal, o restante, os detalhes virão com o tempo, né? E Deus te abençoe. E não esqueça de curtir, né, de dar o seu like, avaliar esse episódio. Isso nos ajuda, isso nos encoraja, né? Se você já quer começar o encorajamento, o Ministério do Encorajamento, encoraje-nos avaliando, né, comentando, né, seja lá como for, e de também compartilhar, né, com todos aqueles que você acha que pode ser útil, né? Você pode encorajar pessoas compartilhando também este episódio. Que Deus abençoe a sua vida ricamente e nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.